Registra aí o tema de estudo de hoje, união estável, que é, na prática, um tema bastante discutido, que traz muitas dúvidas, porque tem uma equiparação ao instituto do casamento e também do concubinato. Então, nós vamos iniciar a abordagem a partir de observações feitas pelo autor Flávio Tartucci, doutrinador civil brasileiro de destaque, em seu Manual de Direito Civil, na 15ª edição. Então, o que nós vamos destacar hoje? Buscar trazer o conceito do Instituto, as suas consequências jurídicas, a legislação e a jurisprudência de destaque que são aplicados ao Instituto e também algumas diferenças com os institutos previamente citados. Em vídeos seguintes, a gente vai aprofundar o tema, inclusive trazendo uma abordagem desse instituto dentro do Código de Normas Nacional do Extrajudicial, provimento 149 de 2023, e também do Código de Normas Mineiro, provimento 93 de 2020. Então, vamos falar sobre o conceito desse instituto, que é descrito desde a Constituição de 1988, passando por duas leis, uma de 1994, outra de 1996, até o Código Civil atual. Lembrando que está em discussão um projeto de um novo Código Civil brasileiro. Quando a gente vê a Constituição de 1988, a gente vê o conceito do Instituto como sendo a união entre o homem e uma mulher com o objetivo de constituir família. O que nas leis 94, a 8971 de 94 e a 9278 de 96, que foram trabalhadas pelo jurista Álvaro Vilaça, foram no sentido de buscar trazer também os seus elementos, os seus conceitos e as principais características, que a gente pode definir da seguinte forma: aquela convivência pública, duradoura e contínua, com o objetivo de constituir família. Embora a legislação ainda use os termos homem e mulher, o entendimento correto é de que tem que ser entre duas pessoas, abarcando as uniões homoafetivas e, até o momento, isolando e proibindo uniões que envolvam mais de duas pessoas. Então, a Constituição Federal vem destacada pelo autor Flávio Tartucci no item 8.4.1 do livro citado na 12ª edição, na página 1524, em que ele inicia o estudo do tema da seguinte forma: qualquer estudo da união estável deve ter como ponto de partida a Constituição Federal de 1988, que reconhece a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, prevendo que a lei deve facilitar a sua conversão em casamento. E é muito importante que o autor destaca duas consequências a partir desta didática da nossa Constituição. Primeiro, de que os institutos são diferentes, porque você não pode converter uma coisa em outra se esses institutos fossem iguais. E que também não há uma hierarquia entre um instituto e outro. Então, ele coloca assim, duas conclusões fundamentais poderiam ser tiradas do texto maior. A primeira é que a união estável não seria igual ao casamento, eis que categorias iguais não podem ser convertidas uma na outra. E a segunda é que não há hierarquia entre casamento e união estável, são apenas entidades familiares diferentes que contam com a proteção constitucional. Então, esse é o destaque que ele traz a partir da Constituição Federal de 1988. Depois, ele indica as duas leis, a de 94 e a de 96, chega ao Código Civil de 2002, que
fala expressamente sobre o Instituto dos artigos 1723 até o 1727, e ele destaca a decisão do Supremo Tribunal Federal de 2017, que vai equiparar em termos sucessórios a união estável ao casamento, de forma que o companheiro, melhor tecnicamente chamado de convivente, vai ser considerado herdeiro necessário, né? Então há essa equiparação sucessória. Ele traz ainda a lume o enunciado 641 da 8ª Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, que diz o seguinte: a decisão do Supremo Tribunal Federal, que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil, não importa equiparação absoluta entre o casamento e a união estável. Estendem-se à união estável apenas as regras aplicáveis ao casamento que tenham por fundamento a solidariedade familiar. Por outro lado, é constitucional a distinção entre os regimes, quando baseada na solenidade do ato jurídico que funda o casamento, ausente na união estável. Porque quando veio a decisão do Supremo Tribunal Federal em 2017, houve conclusão por parte da doutrina de que os institutos teriam tido uma equiparação total e completa e absoluta, mas uma parte da doutrina entendeu que não, que essa equiparação ela é parcial no sentido de que ela afeta a parte sucessória e de solidariedade, mas não a totalidade, por exemplo, quanto à formalidade de se constituir um casamento ou uma união estável. Só que o Tartucci, ele na sequência aqui, né, do seu estudo, ele destaca, né, a lei de 2022, que vem trazer a SERP, né, o Sistema Eletrônico dos Registros Públicos no Brasil, e também o Código de Normas Nacional, que vai permitir o registro da união estável no livro E por parte do Registro Civil das Pessoas Naturais. Então, Tartucci ele indica a existência de uma união estável superqualificada quando se possibilita esse registro, tá? Então, a gente vai ver o seguinte: se a união estável é aquela convivência duradoura com o objetivo de constituir família, ela traz consequências jurídicas. A gente trouxe aqui a questão dos direitos sucessórios e, eventualmente, da partilha de bens. É muito importante quando a gente vai examinar esses requisitos de continuidade, publicidade e duração, que eles são conceitos abertos, né? Então, é que caso a caso é que vai ser demonstrada se aquela situação pode ou não ser configurada uma união estável, né? Ele destaca, por exemplo, a partir de decisões jurisprudenciais, requisitos que não configuram por si só, ou situações que não configuram por si só uma união estável. Se moram ou não no mesmo teto, aquele casal, se tem ou não uma prole em comum, né? Então ele destaca aqui, ó, a lei não exige um prazo mínimo para a constituição da união estável, devendo ser analisadas as circunstâncias do caso concreto, não há exigência de uma prole comum, então não é necessário ter filhos, ou não é porque tem filhos que necessariamente vai ser uma união estável, não se exige que os companheiros ou conviventes vivam sob o mesmo teto, até porque existem situações da modernidade, um trabalha numa cidade, o outro estuda em outro, ou cada um estuda, trabalha em uma cidade, e ainda assim isso pode ser configurada uma união estável. E também ele destaca que não há nenhum requisito obrigatório de formalização, ou seja, que haja uma escritura pública declaratória ou que haja uma ação judicial para reconhecimento daquela união estável. Essas duas situações, elas trazem maior segurança jurídica, elas podem e recomendam-se ser feitas, mas não há uma obrigatoriedade legal nesse sentido, né? Então, ele destaca essas questões, né? Então, com relação aos conceitos abertos, ele traz assim, olha,
É a partir de um acórdão de 2018 do STJ, né? Que, embora a identificação do momento preciso em que se configura a união estável, deve-se examinar a presença cumulativa dos seguintes requisitos. Requisito de convivência pública, o que significa isso? Uma união que não é escondida, é uma união não oculta daquela sociedade. A continuidade, o que significa isso? Que aquele relacionamento não sofreu interrupções. Então, a continuidade significa a ausência de interrupções. E a durabilidade e a presença do objetivo de estabelecer família, nas perspectivas subjetiva e objetiva. Subjetiva, a partir do tratamento familiar que é dado entre os próprios companheiros, e a objetiva, pelo reconhecimento social acerca daquele tipo de relação, daquela entidade familiar, tá? Então, ele traz esses pontos que são importantes, né, quando a gente está lidando com esses conceitos jurídicos abstratos. E aí é interessante e importante a gente dizer o seguinte, que há uma diferenciação, então, até o presente momento, da união estável para com o casamento. O casamento tem toda uma formalidade para ele ser constituída. Formalidade esta que está prevista no nosso Código Civil, na Lei de Registros Públicos, no Código de Normas Estaduais e Nacional, né? Que tem que ter um comparecimento ao cartório, o requerimento, a existência do edital, o aguardo do prazo, né? A cerimônia, como ela tem que ser feita, e as causas impeditivas e as causas suspensivas. Embora haja já um entendimento de aplicação das causas impeditivas para a união estável e das suspensivas, na sua maioria também, mas há ainda uma diferenciação, né? O tempo é que vai dizer se efetivamente vai haver uma, digamos, comunhão total entre esses dois institutos. É muito importante também trazer a diferença da união estável para o relacionamento de um namoro, que também é uma convivência entre duas pessoas do mesmo sexo ou não, que pode se tornar duradoura, que pode ser sob o mesmo teto ou não, pode eventualmente ter prole ou não, mas a grande diferença de um para outro é que o namoro não quer se tornar uma entidade familiar, ao passo que a união estável pretende se tornar uma união familiar. Não é que ela pretende, ela se configura como uma entidade familiar, como uma família realmente. Agora, olha que interessante. Da mesma forma que é possível você comparecer a um cartório de notas e fazer uma escritura pública declaratória de uma união estável, é possível também você fazer uma escritura pública de um namoro. E aí você pode perguntar, mas qual a finalidade disso? Qual o interesse disso? Muitas vezes por uma questão patrimonial, muitas vezes por uma questão de deixar claro que aquela união que já se estende por algum tempo, que não é intenção de constituir família, apenas de conviverem, de curtirem a vida, eventualmente pode se estabelecer uma série de coisas, até eventualmente que se aquele namoro vier a terminar, eventualmente como que vai ficar a parte financeira, né? Então, hoje isso é possível e em muitos dos casos até recomendável, né? E aí um outro ponto também que o Tartucci destaca na sua obra é a diferença da união estável para o concubinato. Basicamente, a gente poderia resumir o seguinte: o concubino é aquele que tem uma relação com uma pessoa que já é casada. E essa relação não é protegida pela lei, né? Então, ele traz aqui na página 1531, ele traz um quadro com a diferenciação. Olha que interessante. A união estável constitui uma entidade familiar a partir mesmo do artigo 226 da Constituição Federal. Ela pode ser constituída por que pessoas e de que estado civil? Por solteiro,
viúvo, divorciado ou aquele que estiverem separados de fato, seja por via judicial ou seja por via extrajudicial. Neste caso, tecnicamente, as partes são chamadas de companheiras ou conviventes. Ele até destaca que a terminologia convivente é a mais apropriada, inclusive que está no projeto de reforma do Código Civil, e ele identifica que neste caso da união estável vai haver o direito à meação patrimonial a partir do artigo 1725, né, da lei da nossa codificação privada, o direito a alimentos a partir do artigo 1694 e direitos sucessórios a partir do artigo 1790 do Código Civil. E ele ainda destaca que eventuais questões judiciais devem correr na vara de família, né? Cabendo eventual ação de reconhecimento ou dissolução da união estável que corre na vara de família. Tá? E que ele até destaca que se chamar isso de dissolução de uma sociedade de fato não é tecnicamente o correto, né? Aí ele vem e destaca a relação concubinária, né, de concubinato. Ela não é uma entidade familiar e ela é uma sociedade de fato, que se estabelece entre pessoas que são casadas e não estão separadas, ou que há um impedimento matrimonial, seja decorrente do parentesco ou de alguma atividade criminosa. Então, as partes são chamadas de concubinos, né? Em termos comuns e vulgares, seria o amante, né? Neste caso, não há direito à meação patrimonial, direito a alimentos ou direito sucessório, mas ele destaca, né, que é possível, dependendo da questão patrimonial como se deu, haver uma separação, né, ou consequências patrimoniais, né? Na questão patrimonial, aplica-se a antiga súmula 380 do Supremo Tribunal Federal, que fala em direito à participação patrimonial em relação a bens que foram adquiridos pelo esforço comum, né? E que a jurisprudência também tinha questão de indenizar a concubina por serviços prestados, né? Aí ele citou lá um informativo do STJ e que o tipo de ação não vai ser na vara de família, mas na vara civil, e que vai haver eventual reconhecimento e dissolução da sociedade de fato. Tá? Então, esse estudo preliminar, a gente quis trazer o que é entendido como conceito de união estável, qual é a legislação e a jurisprudência mais atual aplicável e a diferenciação com alguns institutos. No vídeo em sequência, a gente vai aprofundar o estudo e trazer não só a situação dos efeitos pessoais e patrimoniais da união estável, as questões do registro e as questões da legislação registral brasileira. Registra aí, continue com a gente sempre acompanhando o nosso canal, compartilhe esse vídeo, porque informação compartilhada é conhecimento multiplicado, e aproveite para verificar não só o Código de Normas Nacional, nós vamos deixar na descrição do vídeo o link, mas também temos um estudo sobre o Código de Normas Mineiro. Então, até uma próxima e obrigada pela atenção.